Esta é a terceira reflexão sobre a justiça de Deus. Deus é justo. Em Romanos 3, Paulo cita o Antigo Testamento, que fala da justiça, assim como o Novo Testamento também, e descreve sobre a futura terra e o futuro céu, onde morará a justiça. Estaremos completos vivendo num mundo justo. Porém, o problema principal aqui na terra é que o homem não é justo. Em Romanos 3, de 10 a 18, Paulo fala que não há justo, não há nenhum sequer. É uma triste descrição da raça humana. Tirando à parte a graça de Deus operando no homem, não há nenhum que seja justo. Se ficássemos sem Deus, praticaríamos a injustiça. É a situação no mundo sem Deus. É o que acontece nos escritórios, nas fábricas, nos lares, nas igrejas, quando Deus não está presente. O problema é a falta de justiça. Podemos passar por cima das nossas fraquezas. Não nos irritam tanto, mas atos injustos nos deixam nervosos. Cristo era justo e eu tenho que ser também justo. Você pode não chegar a ser poderoso e nunca fazer um papel importante, pelo menos se considerar assim no reino de Deus, mas tem que ser justo. Se você é justo, terá sua vida na glória. João Batista nunca fez um milagre, mas foi o profeta maior, um homem considerado justo. Que tipo de filhos você vai criar? Vão estudar inglês? Vão ser doutores em direito? Muito bem, mas tem que ser filhos justos, que sabem a diferença entre o bem e o mal, discernem, o seu coração se inclina para o que é correto, dizem a verdade, mesmo que se prejudiquem a si mesmos. A obra de Deus consiste em nos fazer justos, pois há uma distância entre nós e Ele, e Ele quer fechar essa distância. Ele não pode, por ser bom, passar por cima de nossas fraquezas. Se nos perdoa, tem que ser um perdão justo. Por isso que Deus providenciou Jesus, para que fôssemos justos. Jesus é a justiça de Deus, para que Ele, o justo, pagasse na cruz pelos nossos pecados. Então, nós que estávamos separados de Deus, agora em Cristo, temos a possibilidade de nos achegarmos a Ele. Jesus sofreu pela injustiça dos injustos. Estava ali entre os dois ladrões pregados na cruz. E os soldados vieram para quebrar as suas pernas, para acelerar a morte. E quando chegaram, Jesus já estava morto. Ele despediu o seu espírito. Ele tinha o poder para reter ou dar a vida. Nós não podemos dizer, agora eu me vou. Tchau. Pois nada acontece. Mas Jesus podia. Jesus não desceu da cruz ao ser insultado, porque quis obedecer ao seu Pai. Sozinho no Getsêmani, no jardim, ele clamou, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, que eu não tenha que beber esse gole amargo. Mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Eu vou te obedecer, seja qual for a sua decisão. O bom pastor dá a sua vida. Jesus sofreu passando pela morte, sendo separado de Deus, recebendo golpes da ira de Deus por causa do pecado, do meu, do seu. E pela sua morte as portas da salvação se abriram para sempre. Voluntariamente deu a sua alma, a sua vida, todo o seu ser. Os que estavam ali não podiam entender o que acontecia no reino de Deus, nem os discípulos. Talvez Maria entendesse alguma coisa, mas quem poderia compreender que estava sendo feito um sacrifício pelo pecado? Tão profundo, tão significativo. Essa é a parte que Deus fez. Porém, há algo que nós temos que fazer. É fácil e é difícil. Um dia Jesus estava sendo acusado pelos seus sacerdotes e ele lhes contou, pelos seus acusadores, e ele lhes contou o seguinte, Lucas 18, 9 a 14. 2 homens subiram ao templo
para adorar. Um entrou no templo com o peito erguido, se sentia majestoso, levantou os olhos ao céu, deu graças a Deus por não ser como os outros mentirosos, ladrões, adúlteros. Eu dou o dízimo, sou tão bom, dizia ele. E saiu do templo contente, mais orgulhoso do que nunca. Que fácil é nos justificar. Sempre há outros piores ou melhores do que nós. Entretanto, um outro homem havia entrado no mesmo templo. Ele trabalhava para o Estado, era um homem comum. Havia pecado. A questão não é ser melhor ou pior, e sim como eu me apresento diante de Deus. Se aquele outro homem havia levantado a cabeça ao céu com altivez, com muita confiança em si mesmo, esse pobre homem não podia nem levantar os olhos. Seus passos eram pequenos, curtos, lhe custava entrar ali. E ele começou a se desvestir diante de Deus. Fechava os punhos, batia em si mesmo no seu peito, cada golpe penetrando mais, e ele estava se abrindo diante de Deus e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E se quebrantava diante do rei. Quanto vale ter a consciência limpa? Não tem preço. Aliviado, suspirava livremente. Jesus disse que este homem saiu do templo feito um homem justo, porque havia se humilhado. Pense nisso. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.